Olá a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez no canal da Inovate, o canal de YouTube, e como sempre nós trazemos profissionais notáveis para serem entrevistados em temas relevantes para o nosso trabalho. E hoje nós vamos falar de um tema que tem sido muito comentado. Muito. Nunca se falou tanto de pesquisa clínica aqui no Brasil. E hoje nós temos aqui conosco o Cláudio Osvan. O Cláudio Osvan hoje é uma pessoa bastante requisitada, porque ele é coordenador de pesquisa clínica em medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Cláudio Osvan é farmacêutico e ele fez mestrado em farmacologia clínica. Ele já teve posições muito interessantes na Anvisa e na Conitec. Na Anvisa, ele já foi gestor de medicamentos sintéticos novos e ele já foi membro da Conitec, que é a comissão que avalia novas tecnologias aqui no Brasil. E hoje nós temos o prazer de tê-lo aqui conosco. Olá, Cláudio Osvan, muito obrigada por estar aqui conosco hoje para esse bate-papo, para a gente conversar um pouco sobre a pesquisa clínica aqui no Brasil, principalmente nos aspectos relacionados à Anvisa. É um prazer tê-lo conosco. Olá, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É sempre uma honra poder compartilhar aqui um pouco da nossa rotina nesse momento tão desafiador para todos nós. Estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Olha, eu que agradeço, porque eu sei que a agenda anda complicada, então você tirar aí esses minutinhos para a gente é realmente uma honra. Muito obrigada. Então, vamos começar aí falando um pouco, Cláudio Osvan, da Anvisa. Vamos pensar antes da pandemia. Se nós olharmos o nosso histórico de pesquisa clínica nos processos relacionados à Anvisa, nós percebemos que nós temos um grande crescimento. Acho que a Anvisa, cada ano, tem melhorado nos seus processos, nos seus prazos. Me conta um pouco como que eram os desafios antes da pandemia e como que a Anvisa vinha trabalhando nesses desafios na área de pesquisa clínica. Ok. Bom, é uma pergunta interessante, né? A gente fazer esse recorte, né? O antes e o depois da pandemia. Obviamente, a Anvisa é uma agência relativamente nova, se comparada com outras agências, né? Que nós já conhecemos. E a Anvisa vem sendo construída ao longo do tempo, né? Antes da pandemia, nós já vínhamos também muito empenhados em mudar a legislação, em implementar novos regulamentos. Em 2015 foi o nosso marco, né, porque nós publicamos uma resolução que é a RDC 9 de 2015, então mudou bastante, né, deu muito mais clareza, né, aos critérios, aos requisitos para a realização de pesquisa clínica no Brasil. E desde então a gente vem melhorando principalmente os prazos, né? A gente tem clareza que a questão de prazo é vital, é determinante no ambiente regulatório, principalmente para a pesquisa clínica, mas não é só isso. Nós vimos e temos melhorado muito desde então a qualidade dos nossos processos, a qualidade das nossas análises, né, a ponto de sermos reconhecidos mundialmente, né, como uma agência muito atuante, muito respeitada. Então, então, antes da pandemia, então a gente já tinha vínhamos numa crescente, né, implementando alguns novos procedimentos, alguns manuais, fizemos algumas interações com as associações do segmento produtivo, né, para discutirmos, construirmos juntos as melhorias necessárias. E isso tem sido dessa forma sempre, né? Sempre discutido, compartilhado e sempre ouvindo todos os entes, todos os envolvidos em pesquisas clínicas. Então, eu destaco aqui que nós publicamos, logo, um pouco antes da pandemia,
nós publicamos fizemos um evento com o setor regulado, a partir de um levantamento que nós fizemos para entender um pouco o panorama dos processos, não é? A situação dos processos que eram submetidos. E a gente fez isso olhando o que motivava mais exigências, né? O que despertava maior dúvidas, né? Maior número de dúvidas. Então, esse foi um pontapé importante, porque aí nós tivemos uma fotografia, chamamos, né, todas as associações para mostrar o que nós tínhamos achado e para chamá-los, convidá-los a encontrar caminhos, né, para minimizar todas essas questões que acaba impactando e aumentando o tempo, né? A cada exigência que se faz, a cada pedido de complementação de documento ou de informação, é um prazo a mais que se tem, e o que acaba postergando e aumentando muito os prazos para decisões regulatórias. Se você me permite só pontuar, nós fizemos uma publicação de uma resolução importante também, né, que foi para um reconhecimento de análises feitas por outras autoridades regulatórias, membros fundadores e membros permanentes do ICH. Como sabem, o Brasil, a Anvisa é membro do ICH desde 2019, agora faz parte do comitê gestor, né? E nós fizemos, então, uma publicação de uma OS, de uma orientação de serviço, a partir da qual nós passamos a reconhecer as análises da parte do IMPD, que nós chamamos, que é a parte de qualidade do grande dossiê de desenvolvimento clínico, que nós chamamos de DDCM. Então, na prática, essa parte, se já tivesse sido aprovada por uma das agências membro do ICH, que a gente reconhecia isso, ajudou bastante, auxiliou muito, né, para a maior celeridade das nossas análises. Outra questão muito importante também, só para fechar esse ponto aqui, nós também modificamos a RDC 9 de 2015, que era uma reivindicação do setor dos patrocinadores, dos entes envolvidos em pesquisa clínica, que era a questão da comprovação de que a pesquisa clínica estava cadastrada em bancos internacionais, né? Plataformas internacionais, como o Clinical Trials, o EUDRA na Europa, né? Então, os patrocinadores enxergavam essa exigência na submissão como uma barreira, né? Porque as pesquisas clínicas, elas são competitivas, né? E sendo competitivas, quem anda mais rápido acaba atraindo a pesquisa, levando a pesquisa para o seu país. Então, nós também fizemos essa modificação da RDC e colocamos para a apresentação desse comprovante um pouquinho mais adiante, de modo que não significasse aí um impedimento, né? E que a gente perdesse a oportunidade, o Brasil perdesse a oportunidade de entrar, não é? De realizar a pesquisa clínica. Muito bom. Eu acho que essa modernização ela é muito importante e ela tem sido notável. Queria te fazer uma pergunta. Você falou que vocês revisaram os processos. Existe diferença nos tempos de aprovação das pesquisas em função da doença relacionada? Ou vocês trabalham com o mesmo prazo? Não, atualmente, desde 2017, nós fizemos algumas estratificações, né? Em 2017 foram publicadas duas RDCs, a RDC 205 e a RDC 204. A RDC 205 prioriza os processos relacionados a doenças raras, né? E essa RDC 205, ela estabelece um prazo de 30 dias para a manifestação da Anvisa
e havendo necessidade de complementação de informação de documentos, o patrocinador, a empresa, tem mais 30 dias e a Anvisa mais 30 dias para avaliar aqueles documentos complementares e assim sucessivamente, né? Uhum. Foram duas resoluções muito importantes. Só para ter aqui uma ideia, em 2019, nós recebemos em torno de 200 pedidos de anuência em pesquisa clínica, um quarto dessas pesquisas eram pesquisas para doenças raras. Né? Então, isso nós percebemos claramente que abriu um novo horizonte aí, que aumentou muito a atratividade do Brasil para doenças raras. Então, em 2020, nós tivemos 300 pedidos de anuência em pesquisa. Isso, obviamente, é aumentado por conta da Covid-19, e, de novo, né, um quarto desses pedidos referem-se justamente às doenças raras. E em 2021 não é diferente, segue nessa mesma proporção, não é? E a 204 também é muito importante, porque, principalmente nesse momento de pandemia, e ela trata justamente da priorização de processos que tenham de interesse da saúde pública, no caso da pandemia, por exemplo, desenvolvimentos nacionais, não é, vacinas, né, que é o caso agora, que serão incorporadas pelo PNI, e desenvolvimentos de fase 1 e fase 2, desenvolvimento para a população pediátrica. Então, essa RDC privilegia essas pesquisas, que é absolutamente importante e que tem sido realmente um atrativo para trazer essas pesquisas para o Brasil. Pois é. Então, já que você falou nela, então tudo vinha caminhando, as coisas se acertando, né? Os processos melhorando, e aí chegou a pandemia. O que aconteceu, Josvan? Conta para a gente. Eu acho que hoje nós já temos 1 ano e meio, né, de experiência. Estamos aprendendo todos os dias, mas nós já tivemos oportunidade de conversar lá atrás, né, bem no início da pandemia, agora 1 ano e meio depois. Conta para a gente como é que foi esse momento, né? Como que a Anvisa está lidando com isso, como tem sido o dia a dia de vocês, né? Lidar aí com as solicitações de estudo para doença rara, que você tem que cumprir o prazo, né? E também esses estudos que são relacionados aí à saúde pública. Conta para a gente um pouco como é que tem sido. Bom, o surgimento, então, da pandemia em março, né, foi disruptivo, né, como se costuma dizer. Foi um desafio e tem sido um desafio muito grande, não só porque nos afetou pessoalmente, enfim, mas principalmente na questão das opções terapêuticas, das vacinas, né? Então, naquele momento, nós nos vimos numa situação bastante complexa, muito complicada, em vários aspectos. Primeiro, porque aquelas pesquisas clínicas que já tinham sido aprovadas e que estavam em andamento foram gravemente afetadas, né, pelas restrições impostas em face da pandemia, né? Os profissionais não podiam sair de casa, os participantes não podiam sair de casa, a entrega do medicamento estava prejudicada. Então, esse foi o nosso primeiro desafio. E se lembrarmos, né, houve o impacto no transporte, então a importação dos produtos investigacionais foi absolutamente impactado, né? Tivemos participantes no Brasil que participava de pesquisa nos Estados Unidos e vice-versa. Então, foi muito complicado e logo de início a nossa primeira medida foi justamente de poder flexibilizar, porque hoje qualquer alteração substancial que se faça num protocolo clínico,
é preciso que seja aprovado, que seja anuído para a Anvisa. Então, naquele primeiro momento, o que nós fizemos foi fazer um risk assessment, avaliar exatamente o impacto das alterações naquele momento, para poder permitir que elas fossem implementadas rapidamente, né, dada aquela situação. Uhum. Isso nós fizemos com muito pioneirismo, porque já foi logo nas 2 primeiras semanas da pandemia, né? Em seguida, nós instituímos um comitê Covid, que nós chamamos Comitê Covid-19, no âmbito da Gerência Geral de Medicamentos, e naquele momento, como se buscava as alternativas terapêuticas e obrigatoriamente passava por pesquisa clínica, então a COPEC, de modo particular, foi afetada, não é, de forma bastante importante. E esse comitê, então, juntando pessoas, servidores, especialistas das diferentes áreas da GGMed e até áreas fora da GGMed, então, nós começamos então a fazer discussões analisar conjuntamente os processos que recebíamos, principalmente sobre vacinas, né? Então, é muito complicado, não só porque a vacina, o processo de desenvolvimento da vacina é per si muito complexo, não é um produto corriqueiro, não é muito complexo, e naquele momento, então, nós começamos a receber processos, por exemplo, desenvolvimento de fase 1, fase 2, fase 3 ao mesmo tempo. Então, assim, eram muitos desafios ao mesmo tempo. E a celeridade, não é, sem dúvida nenhuma, não é, a pressa, a agilidade que precisava ter para dar respostas à sociedade, né? Então, foi um desafio muito grande, mas também foi, né, um momento em que eu acho que nunca trocamos, nunca compartilhamos, nunca discutimos tanto com os nossos pares, outras autoridades regulatórias que estavam na mesma situação que nós, né? Então, foi muito complicado, ainda continuamos, de certa forma, não é, numa situação tanto quanto complicada, mas eu acredito que essa fase mais aguda, depois das vacinas, né, os estudos já terminados, as vacinas já estão sendo administradas na população, então eu considero que nós passamos por esse momento mais agudo, né, e agora estamos mais, por exemplo, avaliando as pesquisas de vacinas também, mais de pesquisas de medicamentos antivirais e outras alternativas terapêuticas. Uhum. Mas aprendemos muito, com certeza. Então a tempestade já passou. Digamos que continuamos ainda com uma leve chuva, mas com menos trovoada, né? Trovoada. Aham. E o momento, desde o início e depois dessa politização, não é, do surgimento das fake news, e enfim, isso criou um ambiente muito complicado para nós como agente regulador, não é? Porque nós não estávamos só agora avaliando e aprovando as vacinas e as demais pesquisas clínicas, mas também nós tivemos que dedicar e estamos dedicando um tempo enorme para poder esclarecer, para poder desfazer, não a quantidade gigantesca de informações desencontradas e, não sejam as intencionais ou não, enfim. E hoje nós temos, a urgência da pandemia, a urgência de saúde pública, de aprovar as pesquisas, e nós temos a urgência da mídia também. Então, nós dedicamos grande parte do nosso tempo respondendo à mídia, e que nós compreendemos, não é uma crítica, mas é preciso de bastante tempo também, né, para poder responder, esclarecer e dar transparências às nossas atividades.
E assim, em relação à mídia, né, é passar a informação de uma maneira que a própria população entenda, né? Exato. Porque, assim, as pessoas é tudo muito novo, né, e pesquisa clínica nunca foi tão falado, mas e É, falado por pessoas que não entendem de pesquisa clínica, né, exato, porque o exato. brasileiro tem essa propriedade, né, discute vacina, pesquisa clínica, discute tudo. E então eu imagino que é bastante desafiador passar a informação e de uma maneira que ela chegue na ponta, clara, né, porque É, assim, pessoas, vinham comentar para mim, falar assim: "Ah, mas a vacina tal não foi aprovada porque, não é americana, né". E aí fala: "Não, não é nada disso, não tem nada a ver com isso", né. Quer dizer, para a vacina ser aprovada, tem um rito que tem que ser seguido, né, tem toda uma explicação. exato, E exato. a população, não conhece, né, mas É, eu acho que, assim, vocês foram muito felizes. Eu acho que eu que, né, sou uma interessada no tema e que lia muito para ver eu acho que a forma das explicações estavam muito boas, uhum, né. Só não sim. entende quem não lê, né, porque tem que ler, É, se não lê não dá para é. entender. Mas então em relação às outras pesquisas, né, aquelas que fazem parte do cotidiano, digamos, que não são desse momento de urgência, elas já voltaram para o caminho normal ou ainda está nessa fase de ajuste? Porque você falou que no início teve essa turbulência, né, das Aham. pesquisas em andamento. Essas já retornaram para o caminho normal ou ainda estão acertando? É, a gente percebe que a maioria já se acomodou, né, voltou para foram retomadas, né, e continuam, e outras não, outras foram definitivamente suspensas, né, porque talvez a avaliação tenha sido feita naquele momento aqui não compensava, não é o retorno pela perda em todos os aspectos, né, essa interrupção, a depender da doença e do tipo de pesquisa também, mas a gente percebe que estão retomando, eu acho que a maioria já retomou, e nos chama bastante atenção também, porque mesmo durante a pandemia, é, houve um aumento significativo do número de pedidos de anuência de pesquisa, né? Então, em 2020, como eu disse, foram 300 pedidos de anuência, né? Desses 300 pedidos, aproximadamente 80 eram pesquisas para a Covid-19, né? Então, aí 220 eram pesquisas outras, né? Para outras como eu disse, um quarto para doenças raras, Raras. né? Em 2021, nós estamos há 7 meses, né? Estamos em julho, então nós já recebemos 200 pedidos de pesquisas clínicas, né? A mesma quantidade do ano inteiro de 2019, né? Uhum. E um quarto delas, obviamente, para a Covid-19, né? Mas é um número bastante considerável, comparando aí com os anos anteriores, ou seja, houve um aumento independentemente da pandemia, e o que nós percebemos também é que houve, né, um crescimento muito grande das empresas, das ORPCs, né, das organizações de pesquisa clínica. Então, tiveram uma demanda grande, não é, nesse período. Por quê? Porque a maioria das pesquisas clínicas que nós recebemos para a Covid-19 foi de empresas novas, né? Que não tem representação no Brasil, então esse cenário, esse panorama mudou bastante com a pandemia, né? Então, Uhum. não só surgiram novas empresas, novas ORPCs, ou algumas ORPCs, né, que com uma frequência menor em pesquisa clínica,
mas houve uma demanda grande, né, de países asiáticos e principalmente países asiáticos, né, demandando essas empresas no Brasil para realizar pesquisa clínica aqui. E, inclusive, nós acreditamos que abrimos uma porta importante, né, dada a agilidade e o reconhecimento que a agência já tinha e agora mais ainda, né, com todo o trabalho que foi feito até aqui. Então, nós acreditamos que vamos colher bons frutos daqui para frente, né? Então, e aí, em relação às demais pesquisas que não Covid-19, aí eu comentei da RDC 204, que é aquela RDC justamente que é usada para poder priorizar esses pedidos de pesquisa para Covid-19. Então, elas entram aí em doenças emergentes, reemergentes, enfim. Uhum. Então, todas essas pesquisas para Covid-19 são enquadradas nessa RDC 204, Uhum. né? Por esse critério que eu falei. Nós, além do Comitê Covid, do qual falei, nós também estabelecemos uma estratégia de trabalho diferente, que foi fazer uma análise preliminar de todos os documentos, não é? Regularmente, como que acontece? A empresa instrui o seu processo e submete formalmente na Anvisa, né? Temos o prazo para responder, para fazer exigência, enfim. E durante todo o período de pandemia, nós fizemos diferente. Então, primeiro fazíamos reuniões com as empresas, principalmente, como eu disse, dessas empresas novas, né, que começaram a surgir, Uhum. para poder explicar como que era toda a liturgia, né, no Brasil, como que era o regulamento, como que funcionava, e essas empresas disponibilizavam os documentos para que a gente fizesse uma análise preliminar, né, e que Uhum. fizéssemos as nossas considerações, tudo antes dessa submissão formal, e aí Uhum. estabelecemos um prazo muito desafiador, que foi 72 horas após a submissão formal, nós faríamos a aprovação, né? Eu Uhum. digo aprovação porque toda análise preliminar já Já tinha estava sido feita. realizada, né? Uhum. Então, isso ajudava, principalmente levando em conta, não é, essas empresas mais novas, enfim, mas também levava em conta a excepcionalidade, os desenhos diferentes, como eu disse, né? Fase 1, fase 2, fase 3, tudo ao mesmo tempo, Uhum. né? O fase 3 com fase 2 ainda em andamento, fase 2. Então, assim, foi uma salada, né, de mudança, de coisas novas, e enfim, e que nós tivemos que nos adaptarmos a tudo isso, né? Não só nós, a agência, mas também as empresas Uhum. desenvolvedoras de pesquisa clínica. Quando nós criamos o comitê, que convidamos pessoas de diferentes áreas, obviamente, assim, quando se descobre um santo, como me dizia a minha avó, quando cobre um santo, se descobre o outro, ou o cobertor é curto, né? Quando você cobre a cabeça, o pé fica de fora. A Copec, por exemplo, tinha 19 especialistas em 2018. Hoje, em 21, nós temos 17, né? Então, assim, como todos nós sabemos, não houve nenhum concurso, então os recursos continuam ainda muito limitados, enfim, e nós esperamos muito que com essa visibilidade, não é, com esse reconhecimento da população da importância da pesquisa clínica, né, o quanto a pesquisa é vital, não é, e da confiança que a população, não deposita e tem depositado na agência. Então, nós esperamos muito que isso sirva aí também, não é, para despertar, sobretudo do ponto de vista do parlamento, do governo, né, despertar despertá-los, né, para a importância de se investir, não é, de Uhum. garantir realmente que a população, primeiro que o Brasil tem um ambiente regulatório favorável para trazer pesquisa clínica no Brasil,
e eu costumo dizer que muitas pessoas, muitos pacientes têm na pesquisa clínica a sua única forma de acesso a uma nova terapia, né? Uhum, Então, é muito importante. Então, uhum. nós temos muita esperança que isso tenha sido aí um sopro, né, para que as autoridades acordem e falem, opa, eu acho que essa é a hora, né? Essa é a hora. Nós estamos nos recuperando agora em questão, na verdade eu queria concluir só para dizer que como não houve nenhum incremento de recursos humanos, obviamente essas pessoas, esses especialistas que deixaram as suas áreas para compor o nosso comitê Covid, tiveram as suas atividades afetadas, né? Porque Uhum. então nós estamos falando das filas de registro, registro de medicamentos novos, de genéricos, de similares, enfim, elas foram afetadas. Da pesquisa clínica também, os prazos foram afetados, mas agora, como eu disse, que passamos esse momento mais agudo, agora nós estamos, não é, retomando aí a nossa análise um pouco mais regular em relação às demais pesquisas clínicas que não as de Covid-19. Elas também, mas voltando a dar uma celeridade maior para a análise também dessas pesquisas. Muito bom. Bom, pelo que você comentou aí, passado a pandemia, acho que nos seus comentários eu já percebi duas coisas novas que podem vir. Acho que vamos ter empresas novas que não tínhamos, né? Uhum, Que vão fazer pesquisa. Podemos ter uma sociedade mais engajada na pesquisa clínica, o que significa que, eventualmente, né, o parlamento pode ajudar nos processos para que a gente tenha mais gente trabalhando na COPEC para dar mais agilidade. Algo mais, Cláudio Osvan, além disso, você vê como possibilidade, assim como resultado de toda essa tempestade? olha, nós, como eu disse, nós aprendemos muito, e uma coisa importante que nós aprendemos, bom, primeiro, a tecnologia veio para ficar, todos esses instrumentos aí foram e serão muito importantes daqui para frente. Já eram e agora ainda mais, né? Não obstante aí a dificuldade da gente se familiarizar com todas essas ferramentas e tal, principalmente eu, né, que já sou de uma geração que Não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre isso. não vamos entrar nesse mérito, mas enfim, a gente está se adaptando e bem, né, graças a Deus. Então, sem dúvida nenhuma, a informática, as reuniões não é essa agilidade que os instrumentos de mídia e enfim, né, nos trouxe aí, realmente vai fazer muita diferença e isso vai ser um divisor de águas, né, para que a gente dê, né, nas análises. Uma outra questão muito importante também é que nós fizemos um exercício muito importante que vai ter um reflexo muito relevante daqui para frente, que é poder separar o que é muito importante, o que é indispensável, o que é impeditivo, ou aquilo que realmente coloca o participante de pesquisa não é em risco maior. Então, esse exercício a gente fez durante todo esse período, de modo que, ultimamente, já estava sendo assim e continua assim, que é, bom, olha, essas questões, essas dúvidas, esses documentos, eles são essenciais, eles são vitais, eles são obrigatórios, né? Mas esses outros, eles podem ser apresentados aí Uhum, ainda no decorrer da pesquisa, pode ser uhum, apresentado um cronograma. Então, esse olhar baseado na relação risco-benefício,
eu acho uhum, que nós aprendemos muito agora. E isso, com uhum, certeza, vai refletir, né, nos nossos regulamentos daqui para diante, inclusive porque nós temos aí a RDC 9 já na agenda regulatória, ela será revisada, não é? Ela tem que ser revisada com a uhum, maior urgência possível. Recentemente, nós publicamos duas outras novas orientações de serviço, que é a orientação a 103 e a orientação de serviço número 104. Na verdade, a orientação de serviço 104, ela substitui aquela orientação 88, da qual eu falei lá no começo, que era para reconhecer a análise da parte de qualidade de um medicamento investigacional feita por uma autoridade reconhecida, aliás, membro do ICH, não é? PCH. Isso. E a nova orientação, nós fizemos algumas alterações justamente adaptando, né, a nova realidade. Por exemplo, o Reino Unido, que antes fazia parte da Europa, né, aí, Aí agora já não mais, aí né? já não mais. E Aham, imagina, né, você não reconhecer uma agência regulatória como uma agência do Reino Unido. Então, essas adaptações nós tivemos que fazer e também lançamos essa nova orientação de serviço, que é a mesma lógica, a mesma dinâmica, mas para os protocolos clínicos, né? Os novos aham, protocolos clínicos, não só novos protocolos clínicos para a Covid-19, mas também para a doença rara, né? uhum, Todas as emendas, independentemente de ser para a Covid-19 ou doença rara, todas as emendas. E alguns protocolos clínicos já previstos inicialmente, né? Aqueles protocolos que a empresa, quando encaminha o plano de desenvolvimento, fala, olha, nós estamos planejando fazer esse também. Então, uhum. foi muito recentemente que nós publicamos essa orientação de serviço, e nós estamos com uma expectativa muito grande, né, que ela realmente dê bastante resultado nessa celeridade, na agilidade, e eu acho que é isso, estamos indo nessa toada aí, com esse olhar, não é, um pouco mais enxuto, um pouco mais focado em risco, em segurança, enfim, e com certeza isso nos ajudará muito nos próximos regulamentos. Então, e para terminar, né, já que você falou das novas metodologias, a maneira de olhar diferente os processos, a gente tem aí o projeto de lei, né, de pesquisa clínica que está tramitando, que já teve parecer positivo e acredita-se que ele deva ser aprovado até pelo momento. E acho que em relação à Anvisa, acho que basicamente, né, existe uma mudança, acho que de impactante é uma mudança no prazo das aprovações. Olhando tudo, todas essas mudanças que vocês fizeram, esse afinamento dos processos, você acredita que hoje a Anvisa tem estrutura para conseguir cumprir os prazos que estão no projeto de lei? E, se não, o que deveria ser feito para conseguir cumprir esses prazos, na sua opinião? Enfim, nós achamos muito importante esse projeto de lei, né? Hoje a pesquisa clínica é regulada, e eu sempre faço um recorte, né? São as pesquisas clínicas que têm fins de registro, enfim. Hoje ela não tem uma lei, né, específica para pesquisa clínica e tal. Num primeiro momento, nós achamos que a pesquisa clínica, dada a importância, a relevância, enfim, ela poderia ser tratada até mesmo em lei, mais separada da instância ética, né? Porque o PL 7082 tem um enfoque maior na instância ética, né? E a Uhum. questão dos prazos, aliás, só entrou essa questão dos prazos no PL, né? Foi um artigo só para falar do prazo, né? Aham, por Então, isso. só entrou esse artigo, que era o último artigo
né, que tratava do aspecto regulatório, né, numa lei que é ética, né, que é da instância ética, que, enfim, que é tratada pela CONEP, enfim. Mas nós apoiamos desde o início, discutimos, não é? Nós apresentamos em todas as oportunidades, apresentamos o cenário, a situação, como eu disse, os recursos, eles são limitados, né? Essa é uma realidade. E por isso eu comentei, né, que nós esperamos muito né, que o parlamento, além do PL, né, que agora também tem essa visão, opa, peraí, mas será que esse prazo que a gente está colocando, a Anvisa tem gente para cumprir isso, não é? Porque nós, né, temos acho que o brasileiro, de forma geral, vê na lei uma mágica, né, uma maneira de se Aham, cumprir, não é? Bom, aham, se não bota na lei, que, né? aham, E como você também mencionou, nem sempre isso funciona, e nós vivenciamos isso muito recentemente com a questão da vacina, né? Bom, não, a Anvisa tem que aprovar em 30 dias, em 7 dias, etc, etc. E nós estamos acompanhando o imbróglio, não é? Que assim, tá, a Anvisa teve que cumprir a lei, não é? E se manifestar dentro do prazo, não é, determinado pela lei, mas do ponto de vista prático e do ponto de vista de saúde pública, o que a gente está vendo é que parece não ter sido a melhor medida, não é? uhum. Então, então nós apoiamos, né? Os prazos são desafiadores, esses prazos já foram, já voltaram, já discutimos, já rediscutimos, acho que uns 60 dias, uns 2 meses atrás, nós discutimos novamente, né, com a assessoria do relator, né, fizemos uma discussão bastante produtiva e trazemos, né, trouxemos a real situação da agência né, isso ficou muito claro, né, e compreendeu e etc. E deixamos muito claro que nós temos todo o interesse em reduzir os prazos, não é? E até propusemos o prazo que a gente achava razoável dentro do cenário que nós vivemos hoje, né? E que era de 60 dias, antes, quando nós recebemos era de 30 dias, e nós alertamos, né? Falamos, olha, sim, é fácil, né? Colocar um prazo, coloca um prazo de 30 dias e etc e tal, mas é importante também que avalie realmente se nós vamos cumprir esse prazo e a qualidade da análise. Nós sabemos que o prazo é importante, é determinante, mas a agência ela tem sido muito reconhecida internacionalmente, e isso nos traz uma responsabilidade muito maior, né? Os parceiros, os nossos pares, têm uma expectativa muito grande em relação à nossa atuação. Então, as nossas parcerias, as nossas cartas de entendimento, então, todas estão descritas, não é, com esse olhar, não é, não é, a certeza e com a expectativa de que ambas, que as agências sigam, não é, todos os critérios, os regulamentos, como eu disse, a Anvisa é parte do comitê gestor do ICH, e isso tem um peso muito grande, né? E tudo isso eu estou dizendo para reafirmar que assim, o prazo é muito importante, nós estamos absolutamente de acordo que nós precisamos melhorar os prazos, mas nós não podemos deixar, não é, de olhar esse outro aspecto que é determinante, senão os É a prazos não... qualidade. Exato. E aí uma coisa importante também em relação ao prazo, né? Às vezes a gente ouve, não é? Somos provocados quanto a isso. Não, a pesquisa não vem para o Brasil porque o prazo da Anvisa é muito longo, enfim, e nós concordamos em parte, isso não é absoluta verdade.
mas eu trago um outro ponto importante, que as pesquisas clínicas, elas estão concentradas no sul e sudeste do Brasil, não é? Esse é um sinalizador de que nós temos que fazer algo além disso, né? Algo além do para a pesquisa clínica com um olhar um pouco mais amplo, né? Nós temos um perfil de pesquisa clínica de fase 3 e nós estamos tentando há bastante tempo melhorar o ambiente regulatório para que as pesquisas clínicas iniciais, fase 1, fase 2, também venham, né? Que nós Uhum. que isso ajude os nossos investigadores, o desenvolvimento da pesquisa no Brasil, porque essas pesquisas iniciais que realmente trazem essa questão do desenvolvimento, enfim, do que aqueles protocolos absolutamente fechados e não Uhum. apenas para que sejam cumpridos. Então, tem que ter esse olhar, e inclusive o parlamento também tem que ter esse olhar, não é, quando fizer as suas discussões, porque nós temos metade da população brasileira no norte, nordeste, centro-oeste, e talvez tenhamos que avaliar se não há saturação, se os centros não é, estão conseguindo atender e etc, etc, se os investigadores tudo isso eu acho que tem que ser levado em conta, não é, para fazer uma análise, eu acho que no mínimo fiel à realidade. Muito bom. Gente, eu conversei aqui com o Cláudio Osvan, muito obrigada, adorei a conversa, foi muito bom te escutar depois de 1 ano e meio, né? Saber aí os progressos, né, e os caminhos. Então, a gente deixa o recado aqui que o parlamento precisa ajudar aí, melhorar a estrutura, reforçar a estrutura da COPEC, colocar mais recurso, que significa recurso intelectual, pessoas, né? Para que a Anvisa consiga aí seguir nesse caminho de excelência. Muito obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco nesse bate-papo. E você aí que está assistindo, você pode também escutar no Spotify, se você preferir. E a gente posta também no nosso blog um trecho da entrevista. Então, muito obrigada pela sua audiência e muito obrigada, viu, Cláudio Osvan? Eu que agradeço e seguimos aqui à disposição, tá? Sempre que precisar, estamos sempre à disposição para trazer aí um pouco compartilhar um pouco dessa nossa rotina aí, dessa nossa cruzada insana, mas também é a oportunidade sempre da gente poder ouvir um pouco, não é, das pessoas que com certeza tem aí os seus pontos de vista, enfim, nós estamos sempre abertos a discutir, enfim. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada a você.